Ela era dedicada em tudo o que fazia e logo a esposa do fazendeiro a teve como sua protegida. Ela cuidava tão bem das ovelhas e gansos que até parecia que o fazia a vida toda. Tudo que ela colocava seu esforço era incrivelmente bem feito. Havia uma fonte onde ela se sentava para recuperar-se das tarefas, e num dia ela decidiu olhar-se nas límpidas águas. Ao ver a horrível pele de burro a cobrindo por inteira, ela ficou angustiada e decidiu lavar o rosto e suas mãos, devolvendo a brancura e frescor à sua pele. Ela se sentiu tão bem que desejou banhar-se por completo, e assim ela o fez. Depois disso, se vestiu novamente da pele de burro e retornou à fazenda. Para sua sorte, o dia seguinte era sua folga, era feriado, e em seu pequeno quarto ela bateu a varinha no chão e seus pertences apareceram. Ela se animou, se vestiu com o belo vestido da cor do tempo e ajeitou seus lindos cabelos. A jovem princesa se olhava, se admirando, e decidiu que faria isto todos os feriados e domingos, por diversão. Ela entrelaçava flores e diamantes em seu cabelo e por muitas vezes suspirava por não ter com quem dividir esses momentos, exceto as ovelhas e gansos, que a amavam, indiferente a isso. Em um determinado feriado, Pele de Burro vestiu-se do vestido cor-de-sol, e neste mesmo dia, o filho do rei, a quem a fazenda pertencia, estava retornando da caça e desceu ali para descansar. O príncipe era jovem, bonito e muito amado pelos seus pais, e ainda mais adorado por seu povo. Após almoçar uma simples refeição, o príncipe foi caminhar pela fazenda, por todos os cantos. Ao chegar num beco escuro, com uma porta fechada, por pura curiosidade, ele se pôs a olhar pela fechadura e ficou completamente espantado ao ver ali tão bela princesa. Para ele, ela era igualada ao nível de divindade, tamanho encantamento que sentiu por ela. Ele quis abrir a porta, mas sua educação não fez respeitá-la. O príncipe deixou o beco atordoado para saber quem poderia ser aquela moradora do pequeno quarto. Os criados disseram ser Pele de Burro, que cuidava dos gansos e ovelhas, e o quanto todos tinham pena, e ela estava sempre suja. Mas o príncipe não se deu por satisfeito. Ele entendeu que seria inútil e parou de questionar. Voltou ao palácio de seu pai. Em seus pensamentos só havia a visão da deusa da fechadura e palavras de amor. Como ele se arrependia por sequer ter batido na porta. Ele prometeu a si mesmo que assim que pudesse, isto seria feito. Ele ficou tão agitado que o fervor de seu amor causou-lhe febre naquela mesma noite, adoecendo à beira da morte. O príncipe era o único filho da rainha que se via desesperada por tê-lo naquele estado. Os remédios não surtiam efeito, nada curava o príncipe. Os médicos suspeitavam que fora uma grande tristeza que acometera tal febre no príncipe, e a rainha foi a seu leito para implorar-lhe que contasse o que havia. Ela disse a ele que, se fosse necessário, o pai deixaria o trono, ou que, se ele quisesse a mão de alguma princesa que pudesse trazer guerra ao reino, que não haveria o que não pudesse ser feito
para trazer-lhe a sua felicidade. Ao terminar seu discurso, o príncipe se encontrava em lágrimas e respondeu-lhe: Mãe, não sou vil em desejar o trono. Quero ter muitos anos para dedicar-me à coroa de meu pai. Quanto à princesa que falou, nunca pensei em casamento e não faria nada que lhe desagradasse. Ah, meu filho, então me diga o que podemos fazer por você. Sua vida é tudo para seu pai e para mim. O que você desejar, terá. Bem, mãe, disse o príncipe, ainda numa voz fraca. Tem algo que desejo e peço. Quero que Pele de Burro faça um bolo para mim e este seja trazido tão logo seja feito. A rainha se espantou, mas correu para atender os desejos do filho. Ela perguntou aos oficiais quem era a Pele de Burro. E um deles já a tinha visto e respondeu que era o ser mais repugnante que ele já conheceu. Pois bem, era o desejo do príncipe e ela ordenou que fosse realizado. Foi enviado um mensageiro à fazenda com a ordem do príncipe. Alguns acreditaram que Pele de Burro soubesse que ele a observou pela fechadura. Seja isso ou não, ela estava muito feliz, porque de alguma forma, alguém tão querido como ele sabia da sua existência. Ela se fechou em seu pequeno quarto e se trocou, limpa e arrumada como princesa, para preparar o tal bolo. Ela pegou os melhores ingredientes e mais frescos, misturou tudo e deixou cair de seu dedo, dentro da mistura, um anel que foi cozido junto. Quando terminou, ela se vestia novamente da pele de burro e entregou o bolo ao mensageiro, que partiu rapidamente, sem dar chance a ela de fazer nenhuma pergunta. O príncipe devorou o bolo, que até quase engasgou como um anel. Ele separou a peça, escondendo-a embaixo de seu travesseiro. E inspecionava o anel de esmeralda e pensava que sua dona deveria ter o dedo mais lindo do mundo. Mas ele não acreditava que se pedisse para levarem Pele de Burro a ele, que seria levado a sério. Achava que seria ridicularizado. Todos os seus pensamentos o fizeram ficar adoecido novamente. Os médicos não sabiam mais o que fazer e chegaram à conclusão de que ele sofria de amor. O rei e a rainha foram vê-lo. Meu filho! Gritou o rei preocupado. Qual é o nome da moça que você deseja? Traremos essa moça a você. Não importa quem ela seja. A rainha concordava e o príncipe ficou comovido. Não quero desagradá-los, e mostrou o anel de esmeralda. Desejo me casar com a dona deste anel. Ela não pode ser uma simples camponesa. Vejam só. Eles concordaram. E o rei ordenou que aquela cujo dedo coubesse em um certo anel se casaria com um herdeiro do trono. Vieram princesas, duquesas, marquesas, baronesas e depois as camponesas, e nenhuma conseguiu colocar o anel. O próprio príncipe, que se recuperava, já estava ajudando nos testes. Então, vieram as camareiras, ajudantes de cozinha e cuidadoras de ovelhas. Onde está a Pele de Burro que fez o bolo? Vocês não a trouxeram, disse o príncipe. Não, claro que não, responderam todos os servos rindo sobre a suja e desagradável moça. Tragam-na imediatamente, ordenou o rei. Nem a mais humilde ficará de fora dos testes. Então os servos foram buscá-la, fazendo chacota da situação. A princesa
sabia que seu anel causou a confusão dos testes e por isso ela já amava o príncipe. Mas morreu de medo que o seu anel coubesse no dedo de outra moça. Quando chegaram os servos do rei, ela foi se arrumar com seus pertences para ficar linda para o príncipe. Mas antes de abrir a porta, ela se cobriu da pele de burro. Todos zombaram dela, mas levaram-na até a corte como foram mandados. O príncipe, ao vê-la com a pele de burro, ficou desamparado e não acreditava se tratar da mesma pessoa, esta moça e a deusa da fechadura. É você que mora no quarto, no fundo do beco escuro da fazenda? Perguntou ele confuso. Sim, Vossa Alteza. Dê-me sua mão, disse ele tremendo de nervoso. Então, debaixo da horrenda pele de burro, saiu uma pequena mão, branca e delicada, por onde o anel escorregou perfeitamente para o dedinho mais lindo do mundo. Todos ficaram em choque, exceto pelo príncipe. E num leve movimento, a princesa fez a pele cair de seus ombros, revelando sua aparência adorável. O príncipe caiu de joelhos e a abraçou fortemente, que ela até corou. Seus pais a cumprimentaram e perguntaram se ela aceitaria se casar com o príncipe. Foi tudo tão rápido e tanto amor que a princesa estava até perdida. Neste momento, o teto se abriu e a fada lilás desceu por ele, em uma bela carruagem de galhos e flores lilás. E ela contou toda a história da princesa. Os reis ficaram felizes em saber que Pele de Burro era uma grande princesa, suas virtudes e história difícil. O amor do príncipe só aumentava e ele estava muito ansioso para casar-se com ela. A princesa declarou que para se casar era necessária a aprovação de seu pai e para tal a fada lilás tinha um plano. Enviaram um convite de casamento sem citar o nome da princesa. E então, para o evento, viriam nobres de todos os lugares do mundo. Dos mais distantes vieram montados em elefantes, tigres e águias. E o mais esplêndido era o pai da princesa. Ele havia recuperado sua razão e se casado novamente, mas não teve mais filhos. Ao vê-lo, a princesa correu até ele e foi reconhecida e abraçada por seu pai. As famílias foram apresentadas e as núpcias celebradas com todo o rigor e pompa de reis. Mas o casal nem notou tudo isso, pois só viam um ao outro. O pai do príncipe decidiu coroá-lo naquele mesmo dia, muito embora o príncipe protestasse. As festividades duraram quase 3 meses, mas o amor do casal duraria por muitos séculos, se eles pudessem viver todos esses anos. Fim. E aí, você gostou desse conto? Eu espero que sim. Bem, não deixe então de curtir, compartilhar e comente aqui o que você achou desse e qual outro conto que você gostaria de ouvir e ver. Então, eu espero você na próxima. Até lá!